Olhe bem para esse globo do planeta Terra. Em sua opinião, o que está diferente do que eventualmente vemos em sua estrutura ao olhar através de satélites que rodeiam sua órbita? Este globo mostra o mundo como é atualmente, mas com uma diferença. Todo o gelo dos polos derreteu e ecoou para os oceanos, elevando seu nível em 65 metros. Dessa forma, a costa de todos os continentes do planeta mudaram radicalmente, sendo consumidos pela água que subiu de nível. Existem 20 bilhões de metros cúbicos de gelo na Terra, e ninguém sabe ao certo quanto tempo levaria para toda essa camada derreter. Talvez 5.000 anos, dizem alguns cientistas. Mas se continuarmos destruindo nosso planeta, queimando as reservas de carvão, petróleo e gás, despejando assim 5 trilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera com as nossas muitas fábricas, é grande a chance de acabarmos com o gelo no planeta. Nesse caso, a temperatura média da Terra passaria a 26,6 graus centígrados, em vez dos atuais 14,4. Imensas regiões se tornariam inabitáveis para os seres humanos e haveria ampliação das áreas desérticas. Um cenário apocalíptico. Porém, as consequências poderiam ir ainda mais além, e é exatamente isso que veremos no vídeo de hoje. Por isso, fique ligado no vídeo de hoje até o fim. Mas antes de assistir, é importante que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o Mega Vídeo e ainda nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. A Terra atravessou em sua longa história muitas mudanças geológicas, e em certos períodos ela tornou-se mais quente do que é hoje. Calcula-se através de registros paleográficos que, ao longo dos últimos 3 milhões de anos, o nível do mar chegou a estar mais de 5 metros acima do atual, quando a Terra tinha uma temperatura média de 2 graus centígrados superior ao que encontramos no mundo atual. Entretanto, neste longo período, ocorreram variações de temperatura, incluindo esfriamentos significativos, causando as glaciações, quando foram formadas espessas camadas de gelo sobre vastas regiões da Terra. Essas, por sua vez, foram formadas quando absorveram grandes quantidades de água dos mares, reduzindo expressivamente o seu nível. Quando o clima voltou a aquecer e todo o gelo derreteu, em torno de 10.000 anos atrás, o nível do mar subiu novamente, dessa vez cerca de 130 metros. Estima-se que a maior parte desta subida ocorreu aproximadamente 6.000 anos no passado. Alguns milênios à frente, há cerca de 3.000 anos, até o início do século XIX, o nível do mar manteve-se praticamente constante, subindo entre 0,1 e 0,2 milímetros por ano, mostrando uma pequena variabilidade. Em termos científicos, a medição do nível do mar é tarefa de grande complexidade que só teve início no fim do século XIX. Ainda nesse quesito, por outro lado, somente há pouco tempo têm sido desenvolvidos métodos mais confiáveis para medir tal aumento ou decréscimo de seu nível. Se por um lado temos melhorias cada vez mais significativas em todos os ramos da tecnologia, por outro temos empresas que já não sabem como nem onde descartar todo o lixo que produzem. Isso sem citar, é claro, aquele papel de bala que você jogou pela janela do carro, ou o papel que você amassou e não colocou na lixeira. Todas essas ações, mesmo que em pequena escala, causam o que chamamos de poluição mundial. Uma das consequências da poluição como um todo é o aumento da temperatura média do planeta. Gases poluentes corroem a camada de ozônio e nos deixam menos protegidos. Quando a temperatura sobe, o gelo derrete mais rápido. Essa lógica vale para tudo, desde o sorvete que compramos na praia até as geleiras da Terra. Por isso, surge a pergunta: o que aconteceria se todas as geleiras do mundo derretessem? Ao contrário do que mostram os filmes, não seria uma inundação total, dizimando tudo e todos. Pelo menos, não imediatamente. Algumas partes do planeta não seriam submersas, mas as pessoas que estivessem nessas partes teriam muito com que se adaptar. Ao se romper, o gelo liberaria dióxido de carbono no ar, que antes estava em seu interior. E a quantidade de oxigênio continuaria a mesma. Isso faria com que as pessoas engasgassem no simples ato de respirar, e não somente os humanos sentiriam essa mudança. Com as alterações nas correntes marítimas, a vida marinha também sofreria alterações. Isso faria com que vários animais específicos dos polos entrassem em extinção, pois não teriam mais sua casa gelada. Os que conseguissem sobreviver teriam que encontrar outro lugar para viver.
As mudanças oceânicas também afetariam o clima. Os desertos seriam áreas chuvosas e onde a chuva fosse antes abundante, agora passaria a ser uma região seca. Essas mudanças afetariam diretamente a agricultura e causariam a fome mundial. Cidades litorâneas em todo o globo seriam inundadas. Nova York, Rio de Janeiro e dezenas de milhares de outras cidades. Até países inteiros desapareceriam, como as Maldivas, Tuvalu, as Ilhas Salomão. Para imaginar, um cálculo feito estima que o aumento de 10 metros do nível do mar desalojaria 630 milhões de pessoas, ou quase 10% da população mundial. Já um de 25 metros, 1,4 bilhões de pessoas, ou 20% de todo o mundo, sem teto. Caso esse nível subisse cerca de 65 metros, como pesquisadores sugerem, iriam desaparecer toda a costa leste dos Estados Unidos, grandes áreas da Ásia, bem como fazer surgir uma pequena ilha no centro da Austrália, fazendo o país sumir. Isso, consequentemente, faria com que as pessoas fossem para as regiões mais centrais dos países, aumentando a concentração populacional em um só lugar. Além disso, uma mudança menos perceptível que viria como resultado do derretimento das geleiras seria na duração do dia. A redistribuição de tanta água afetaria o momento de inércia da Terra de tal maneira que a rotação do planeta diminuiria levemente, fazendo o dia ser 2 ou 3 segundos mais longo. Não se trata apenas da elevação do nível do mar. Há toda uma série de outras catástrofes guardadas para nós se as calotas de gelo derretessem, além das que já citamos. O perigo de terremotos desencadeados pela desintegração das geleiras seria evidente, tendo em vista que grandes porções de terra atualmente estão cobertas de gelo e algumas placas tectônicas estão adaptadas a ele. Uma mudança tão significativa na massa e no peso desses locais, provocada pelo degelo, poderia provocar sismos, causando tsunamis em todo o planeta. O que geraria consequências horríveis, visto que as pessoas estarão concentradas em áreas menores no centro dos países. Esse tópico é um pouco mais teórico. Os pesquisadores dizem que as crescentes inundações podem fazer com que grandes partes da civilização parem de funcionar. Com enormes cidades debaixo d'água, o mundo, já com uma economia em colapso, viveria uma enorme crise de refugiados. Pensando dessa forma, isso poderia levar até mesmo a guerras civis em vários países. Muitos cientistas pensam que os vírus pré-históricos atualmente presos no gelo ártico e antártico poderiam também ser liberados se toda a camada de gelo viesse a derreter. Pesquisadores já descobriram um vírus pré-histórico gigante que eles chamam de fitovírus no pergelissolo siberiano e hipotetizaram que poderia haver muitas outras surpresas desagradáveis se escondendo no gelo do norte e sul do planeta. Isso poderia, de forma bem direta, causar uma epidemia mundial, ceifando a vida de milhões. Se o gelo do Ártico desaparecer, os ursos polares que reinam como principal predador na região morrerão, dando espaço para baleias. Espécies como morsas também ficariam em apuros. Seria um total caos para o ecossistema local. Algo parecido ocorreria na Antártica. Lá, muitas espécies de animais, sobretudo alguns dos pinguins, também poderiam ser extintos. Corais em todos os oceanos branqueariam, e inúmeras espécies de animais, dos quais o ciclo do ecossistema dependem, morreriam. Independentemente de como ou quando as calotas de gelo derreterem, perdê-las deixaria o nosso planeta ainda mais quente por alguns motivos. Um deles é por algo chamado efeito albedo. Todo aquele gelo branco presente nos polos reflete a luz do Sol de volta à atmosfera, impedindo que o calor se concentre aqui na Terra. Caso viesse a derreter, a água, que é mais escura, substituiria o gelo no Polo Norte, por exemplo, e faria o trabalho inverso, absorvendo quase toda a radiação que cai sobre ela. Dessa forma, a temperatura do planeta aumentaria em níveis nunca antes vistos por nós. Além disso, uma função importante do gelo é refletir os raios solares, e sem ele, o Sol atrairia mais umidade dos oceanos, formando mais nuvens nos céus e, consequentemente, chuvas. Elas cairiam sobre as regiões montanhosas, que logo se inundariam. Com várias áreas submersas e tremores de terra, por menores que fossem, causariam grandes tsunamis e deixariam embaixo d'água as regiões que ainda não estivessem. Ou seja, o mundo todo entraria em colapso mesmo não estando todo submerso. É bem provável que, nesse momento, caso o gelo da Terra realmente derretesse em níveis tão altos, algo improvável, a população mundial caia radicalmente, sendo que poucos humanos conseguirão sobreviver.
levará milhares ou milhões de anos para que a Terra consiga se recuperar, deixando marcas em toda uma história. As chances das geleiras derreterem completamente são improváveis, quase impossíveis, mas servem para conscientizar a população humana sobre os perigos do aquecimento global que só se agravam a cada dia.